Pessoal, nós estamos tratando do tema que é contra a cultura. Eu queria, nessa noite, que a gente aprendesse junto sobre o tema a contracultura e a pressão popular. A contracultura e a pressão popular. E nós vamos nos basear na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então eu vou pedir que você abra agora o seu aplicativo, todo mundo aí abrindo o seu aplicativo. Os remanescentes podem abrir sua Bíblia também. Na carta de 2 Timóteo, tá? Não fique assim disperso, é importante você ter a Bíblia ou o aplicativo ou com a pessoa ali ao lado, é importante você acompanhar vários textos que nós vamos estudar. A contracultura e a pressão popular. Quando nós falamos de contracultura, é sempre importante lembrar que a cultura mudou muito nos últimos anos, a ponto do correto não ser mais definido pela verdade universal, mas o correto, a expressão, ser definida pela opinião pública. Os conceitos hoje em dia acabam sendo muito mais definidos pela opinião pública. Vou dar um exemplo para você. Eu tenho lá no meu Facebook cerca de quase 2.000 amigos. Você acha que esses 2.000 amigos são realmente meus amigos? Não. O conceito amigo ali é diferente do que a gente pensa intimamente de amigo. Se eu puder contar com 10% daqueles 2.000, eu já estou muito contente. Hoje, esse conceito de amigo é muito mais definido pela opinião pública do que pela verdade universal. Algumas semanas atrás, lá em Guarulhos, eu estive compartilhando uma palavra sobre o tema famílias conectadas, e a gente conversou sobre a influência das novas tecnologias na vida da família. Isso é uma coisa que eu sou totalmente contra, é esse lance de ficar falando, vamos cortar a internet, joga o Wi-Fi no lixo. Esse tipo de coisa não funciona. Nós temos aqui toda uma geração, deixa eu perguntar, quem aqui tem menos de 18 anos? Só para eu saber. Toda esta geração nasceu da internet, faz parte da internet. Não adianta você querer cortar algo que já faz parte da vida deles. O que nós temos que fazer é ordenar isso de acordo com os princípios bíblicos. E estudando sobre esse tema, famílias conectadas, que é o tema da palavra, eu andei pesquisando algumas coisas muito interessantes, inclusive algumas definições que o próprio Facebook fala. Ele diz que na família moderna leva-se extremamente em conta nas suas decisões a opinião dos amigos, entre aspas, nas redes sociais, a opinião de especialistas, dos blogueiros, dos youtubers, das marcas, decisões simples do tipo, que filme nós vamos assistir hoje no Netflix? Ou que calça irei comprar lá no shopping amanhã? Até decisões de grande porte, como que tipo de carro a família vai comprar. A influência alheia, a influência dos outros, hoje em dia conta demais. Nunca a opinião pública foi tão presente e tão importante nas decisões de cada um de nós. As redes sociais, inclusive, mostram, cada um se descreve, não como realmente é, mas como as pessoas gostariam que nós fôssemos. Aí o camarada é baixinho, tem aquela cara de
de pastel, escreve lá, 1,90 m. Galã, Mr. Bauru. E ele começa a descrever, ele copia frases de pensadores e coloca assim: andei refletindo sobre tal assunto, e vai colando, né? Assim, de uma maneira que queira impressionar as pessoas. A visão do mundo de sucesso do camarada próspero, bem-sucedido, faz que muitas vezes tenhamos a mesma ideia em relação aos personagens bíblicos. Entendemos que aquele cara da hora é aquele super-herói de Deus. E isso é uma questão muito interessante, porque sucesso para Deus não tem a ver necessariamente com o resultado, mas com o cumprimento da sua vontade. Pedro pregou uma mensagem de poder lá no Pentecostes e 3.000 se converteram. Estevão pregou uma mensagem muito parecida e morreu com 3.000 pedradas. O importante é que ambos cumpriram a vontade de Deus. E se é uma pessoa que é extremamente interessante nesse conceito, é o apóstolo Paulo. Paulo era um cara muito cabra-macho. E Paulo era um camarada decidido a pagar o preço em proclamar a palavra de Deus, independente de oposição, outra coisa. Muitas vezes ele era até truculento na maneira de agir, porque Paulo era um camarada extremamente determinado. Então a gente pode projetar a imagem do camarada obstinado, um homem de sucesso. Mas quando a gente começa a ler esta carta de Paulo a Timóteo, e para quem não sabe, esta foi a última carta que Paulo escreveu. A Bíblia não está numa ordem cronológica. A última carta escrita foi exatamente essa. Diferente de algumas outras cartas, como a carta aos Filipenses, aos Efésios, a primeira vez ele estava numa prisão domiciliar em Roma. Ficava acorrentado com algum soldado 24 horas por dia, ele não deixava passar, ele foi evangelizando cada soldado, de tal maneira que diz lá em Filipenses que o evangelho foi anunciado em toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador, 1.000 soldados. Os 1.000 foram evangelizados por Paulo. E ele escreveu, estando ali 2 anos na prisão domiciliar, essas cartas a Filemon, os Colossenses. E é interessante porque que Deus colocou Paulo preso, porque se Paulo não tivesse preso, ele nunca teria escrito essas cartas, já que o cara era aditivado, não parava. E é interessante essa postura de Paulo. Ele não ficou reclamando assim: Senhor, eu sou teu servo, por que o Senhor permite que eu esteja preso, se vitimizando nessa situação? Não. Paulo entendia que se Deus estava colocando naquela hora, naquele lugar, é porque ele tinha um propósito, que ele queria estar alinhado ao propósito de Deus. Mas nessa segunda carta a Timóteo, a realidade era outra. Ele estava preso num calabouço. E naquele tempo, as prisões eram esculpidas na pedra. Era um buraco em que o camarada ficava ali, num local frio, úmido, solitário, com as mãos e os pés acorrentados, na maior parte do tempo. Em algum momento, deram uma folga para ele, que ele escreveu esta rápida carta a Timóteo. O momento que ele estava vivendo não era um momento que as coisas estavam bombando, um momento apoteótico, não. Ele estava passando por esta prisão, e principalmente sabendo que estava vivendo os últimos dias de vida, como realmente aconteceu. Depois ele foi executado. Ele sabia disso. Cá entre nós, você está num lugar desses, sabendo que a qualquer momento vão te chamar para a sua execução. Não é um momento fácil na vida. E para completar,
ele havia sido abandonado pela maioria dos irmãos. Um Paulo que havia abençoado tanta gente, tantas igrejas, estava lá esquecido naquele lugar. Para completar a história, as igrejas que ele havia fundado na Ásia estavam passando por um momento difícil. O primeiro momento foi um momento de ebulição. O negócio pipocava igreja uma atrás da outra. Foi abrindo igreja, uma atrás da outra. Mas agora, o momento era outro. As igrejas estavam sendo atacadas por todos os lados, com várias heresias dos falsos mestres, que nós veremos aqui, pelos judaizantes, que eram judeus, que se infiltravam nessas igrejas, dizendo que o ensinamento do Paulo estava errado, que eles poderiam e deveriam ser cristãos, mas seguindo ainda uma série de conceitos e leis judaicas, que só a graça não era suficiente, que era necessário também um cumprimento da lei. E Paulo rebatia diretamente esses judaizantes. Só que agora Paulo estava preso e os judaizantes estavam fazendo a festa, repassando todas as igrejas. E para o momento ficar ainda mais difícil, vários irmãos estavam abandonando o Evangelho, porque não estavam suportando as perseguições. Lembrando que naquele tempo, você ser cristão no Império Romano significava risco de vida. O negócio foi piorando. As pressões eram muito grandes e muitos não estavam aguentando mais o custo de seguir a Jesus. Estavam falando: olha, esse evangelho que Paulo pregou é muito forte, não dá para suportar. Nós queremos algo mais brando, algo mais leve, mais light, algo que seja mais digerível. Era esse o momento que as igrejas passavam. Abre no capítulo 1, no versículo 15, aí do 2 Timóteo, como eu falei, deixa aberto. Segundo Timóteo 1,15 diz assim: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes, discípulos de Paulo, gente que ele formou, que ele acompanhou, justamente no momento mais difícil da sua vida, o abandonaram. E não somente isso, abre agora no capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 18. Capítulo 2, 16 a 18, diz assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Alguns outros eram pior, não somente haviam abandonado a Paulo, mas agora haviam traído a Paulo, estavam pregando um evangelho falso, se desviando da verdade. Pessoal, nós estamos falando de gente que foi formada com Paulo, gente que comeu com ele, que viajou com ele, gente que Paulo cuidou com carinho. Agora viraram falsos mestres, estavam pregando um evangelho totalmente diferente, dizendo aquilo que Paulo falou não tem nada a ver. E para terminar a história, Timóteo, que era o cara, era o discípulo, que Paulo começou a discipulá-lo com 15 anos de idade, o separou como um tipo de um sucessor, um homem que Paulo dedicou seus maiores e melhores momentos, que ele tinha uma grande expectativa de continuidade do seu ministério. Timóteo, que pastoreava a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso
era a maior igreja da Ásia Menor. Era a região onde existia o maior número de igrejas. Era nessa região da Ásia Menor. E Éfeso era a maior igreja. Então era um tipo de uma igreja central que influenciava diretamente as outras. E Timóteo era o pastor da maior igreja fora de Jerusalém. E Paulo percebe que Timóteo começou a balançar por causa da famosa pressão popular. Timóteo começou a ser sufocado com o povão falando: "Ei, Timóteo, desse jeito não vai dar, olha, fique esperto. Não sei se vai aguentar você como pastor muito tempo aqui não. Se você não mudar a mensagem, o negócio vai ser difícil." As pessoas olhavam para Timóteo e falavam: "Olha o jeito que ele fala igual a Paulo. Paulo, aquele cara que está preso, aquele algemado, não queremos nada a ver com aquele cara, nem com a mensagem. E Timóteo, você é igual a esse cara." Opa! E Timóteo se via acuado diante da situação. E Paulo, nesta carta, dá várias recomendações a Timóteo. Nós não teremos tempo de entrar em todas, logicamente, né? Só para você ver aqui alguns pontos que Paulo falava. Está ali. Não tenha uma fé fingida. Ou seja, creia no que você está realmente pregando. Não tenha uma fé fingida. Procure ser coerente entre o que você prega e o que vive. Seja modelo. Prega a palavra com intensidade. Estuda a palavra de uma forma aplicada. Afaste-se dos falsos mestres. Fuja das paixões da mocidade. E é interessante ele falar para a gente fugir das paixões da mocidade. Como fugir, cara? Você não me conhece, eu sou um ramo espiritual. Comigo o negócio não tem não. Ele está falando de Timóteo. Timóteo era solteiro, nessa época tinha cerca de 30 anos, e falava: "Timóteo, não tente resistir, vaza, cara. Não tente viver perigosamente na ponta do abismo. Não, eu, minha namorada, sabemos até onde a gente consegue chegar. Cara, cai fora. Fuja da imoralidade. E Timóteo, se você viver piedosamente, levando Deus a sério, será perseguido." Paulo percebe que Timóteo era minoria, e a grande maioria não queria mais ouvir essa mensagem, e Timóteo estava com muitos problemas com a pressão popular. Presta atenção no que eu vou te falar. Nós não podemos subestimar a pressão popular. Todos nós, em algum momento, seremos pressionados pela opinião pública, pela pressão popular. Todos nós, em algum momento, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os seus colegas da faculdade, com os seus professores universitários, com o seu chefe de trabalho, em algum momento nós seremos pressionados pela opinião popular, e nós não podemos subestimar isso. Uma coisa é aqui dentro. Aqui você fala de contracultura, amém, é isso aí, legal. Lá fora o negócio é. Mas Timóteo não foi o primeiro a sofrer com a pressão popular. Você lembra de Pedro? Aquele cara sanguíneo, rude. Certa vez Jesus reuniu seus discípulos e falou: "É o seguinte, eu serei preso, eu vou para a cruz e vocês vão me abandonar." Todo mundo. Pedro levantou a mão e falou: "Senhor, eu não. O Senhor não me conhece. Eu não sou como esses frouxos gospel por aí. Não. Eu vou ficar firme com o Senhor." "Pedro, você vai me trair." "Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu sou um forasteiro. Eu sou o cara. Eu vou ficar ali junto com o Senhor, não vou arredar pé, pode arrancar minha cabeça, eu estou ali com o Senhor." Tá bom.
Você sabe a história. Jesus está ali preso. A primeira pessoa que chega: você estava com Jesus. Eu nunca vi na vida. Nunca vi na vida. Vazou as 3 vezes. Pedro caiu diante do problema da pressão popular. A pressão popular nos leva a caminhos que não são fáceis. Por isso, não é fácil desenvolver uma contracultura cristã. Eu quero te dizer que não somente isso acontece lá fora, na faculdade, na escola, no trabalho, mas eu vou repetir, isso acontece até dentro da igreja. Eu vou mais além. Isso pode estar acontecendo nesse acampamento. Um momento tremendo de ministração do Espírito Santo. E você está ali querendo se quebrantar. E do seu lado tem aquele cara que fica com aquela cara assim, o louvor inteiro, de pão de queijo. É seu amigo. Você também chegou com essa cara de pão de queijo. Mas você começa a se quebrantar, e na hora que você começa a se derramar, você olha para ele está se olhando para você. Daí você de novo faz a cara de pão de queijo. Você está com vontade de comer a palavra, mas o cara do seu lado está mais a fim de dormir, de cutucar, atrapalhar. E o que ele vai pensar de você? Meu, esses caras vão achar que eu estou fanático, eu não quero virar barata de igreja. Não. E você não dá um passo além por causa da pressão popular. Talvez você tenha vindo aqui nesse encontro e ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus. Mas tem outras pessoas com você. E você não pode dar o braço a torcer. Afinal, o que os seus amigos vão falar? O que o pessoal lá em casa vai falar? Nós somos de outra religião. Aquela religião não fala mais nada para você, não significa nada para você. Mas você fica preocupado com o que vão falar, preocupado com a pressão popular. É difícil defender o Evangelho quando a maioria se levanta contra nós. Afinal, há um desejo humano de querer ser legal, de querer ser aceito, do pessoal achar esse cara é jóia. Ninguém quer ser visto como retrógrado, careta, ou como eu falei, um barata de igreja. Não. A gente gosta de ser aceito. E por isso, muitas vezes, agimos mal diante da pressão popular. Só que o Evangelho nos alerta sobre esse assunto. Timóteo estava começando a balançar sobre esse assunto. E Paulo percebe, as notícias chegavam do que Timóteo estava fazendo. Que Timóteo estava correndo risco de distorcer um pouco o Evangelho, de não ser assim tão extremado. Vamos deixar o Evangelho um pouco mais digerível, um jeito mais gostoso, mais adocicado. Que tal a gente deixar a palavra um pouco mais fofinha? E Paulo, nesta carta, lembra as verdades do Evangelho. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não desanime, não fale da palavra como se pedindo desculpas, não tente deixar o Evangelho intelectualizado para que os meus colegas de faculdade vejam assim: nossa, é cabeça mesmo. Não tente deixar um Evangelho ao gosto do freguês. E isso é muito interessante, porque há algumas coisas em relação ao Evangelho que parece que se evita.
Um dos assuntos que são evitados hoje em dia é falar do inferno. Eu não estou dizendo que você tem que chegar para o seu amigo, né? Eu vou fazer aqui uma ensinação com o meu sobrinho Natan. Você não tem que chegar assim para o seu amigo: cara, você aceita Jesus, você vai para o inferno. Não é assim que você tem que fazer. Esgoelar que eu fiz com o Natan. Não é isso. Mas Tim Keller, um pastor americano, diz algo muito interessante. Ele fala assim: ninguém falou tanto do inferno com tanta frequência e de forma mais aterrorizante, um local com choro, com ranger de dentes. Jesus descreve o inferno de uma forma aterrorizante. Quem era Jesus? O Senhor do amor e autor da graça. Ele falava do inferno. E parece que a gente fica com medo de falar do inferno. Um pastor conhecido voltou dos Estados Unidos e lá ele visitou uma das mais famosas igrejas americanas, essas mega igrejas famosíssimas. Ele disse que na entrada tem uma placa que diz assim: aqui, nesta igreja, nós não falamos sobre cruz, sobre o pecado e sobre o inferno. Falamos somente mensagens para o seu conforto. Por isso que hoje, aqui no Brasil, a gente escuta mensagens parecidas. Pouco se fala de inferno, de cruz, e quando você fala, que cara radical. Um falso cristianismo produz falsos cristãos. Um falso cristianismo produz falsos cristãos que não vivem, não desenvolvem uma contracultura. Vou dar um exemplo para vocês, numericamente. Está um pouco, está pequeno aqui, mas só para você ter uma ideia, esse vermelho aqui, está vendo o traço vermelho? Significa as religiões do Brasil. Esse vermelho aqui são os católicos. Tem duas pesquisas, uma do IBGE e outra da Folha de São Paulo. No IBGE mostra que, isso comprovadamente, logicamente, né, e depois uma projeção estatística, que o número de católicos estão caindo a cada dia. Esse azul mais escuro aqui é o número de evangélicos, estão crescendo. Então, pelo cálculo do IBGE, no ano de 2040, os evangélicos serão a maioria nesse país. Segundo a Folha de São Paulo, isso não vai acontecer em 2040. Já em 2030, os evangélicos serão a maioria. Mas você sabe qual é o grupo que mais cresce? São os outros. Principalmente aqui, você verifica o grupo daqueles sem religião. É o grupo que mais cresce, segundo o IBGE, é o grupo dos sem religião. E aí você pode ficar pensando, bem, nós estamos em 2018, significa que em poucos anos nós seremos maioria no Brasil, quem sabe até elegendo um presidente evangélico. Glória a Deus. Será mesmo? Ora, nós estamos já num ritmo crescente de crescimento, não é agora, é há muito tempo. Em cidades como Bauru, como Guarulhos, nós já somos 1/3 da população. A cada 3 bauruenses, um é chamado evangélico. Por outro lado, o número de evangélicos no Brasil, que cresce 61%, mostra também, o mesmo IBGE, que 50 milhões de brasileiros vivem na linha de pobreza. Só em Guarulhos, 7 mil mulheres foram vítimas de violência somente no ano passado. E a fome volta a assombrar as famílias brasileiras. Espera aí, se nós estamos crescendo em número de evangélicos, mas o país continua numa situação extremamente delicada de pobreza, se nós temos fome, temos violência, aumenta o número de divórcios, significa o quê? Que o crescimento dos chamados evangélicos não tem feito nenhum tipo de diferença na nossa sociedade. Por quê? Porque a ordem de Jesus nunca foi ir de fazer evangélicos. A ordem de Jesus foi ir de fazer discípulos.
Porque o evangélico não faz diferença, um discípulo faz diferença. Um evangélico não consegue andar em contracultura, um discípulo anda em contracultura. Por isso, essa questão da pressão popular mostra que ser a maioria não significa absolutamente nada. Paulo estava dizendo a Timóteo, agora é a hora de você ensinar a igreja. Se o negócio está difícil, você prega o reino de Deus. E ele dá quatro argumentos de Paulo a Timóteo para que ele não se intimide com a pregação do evangelho. O primeiro deles é o resgate da história. Veja aí no capítulo 1, versículo 5 de 2 Timóteo. Abra aí sua Bíblia e seu aplicativo. Ele diz assim: recordo-me de sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. O pai era geralmente o responsável por introduzir o filho à religião. Mas no caso de Timóteo, o seu pai era grego, e não era judeu e nem cristão. Então, coube a tarefa a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice, que fizeram um trabalho muito bom, tanto que foi reconhecido por Paulo. Paulo fala a Timóteo, você tem um lastro histórico. Você teve gente da sua família que investiu em você. Eu sei que vários aqui tiveram esta oportunidade, esse privilégio, como eu também tive, de terem os pais que nos levaram, nos formaram e nos inspiraram a seguir a Jesus. Mas talvez nem todos aqui tenham tido esta oportunidade. Talvez você não tenha a sua família convertida, ou não estavam convertidos naquele tempo, mas com certeza alguém investiu em você, algum amigo, um discipulador, líderes, pastores. O que Paulo está falando a Timóteo é: Timóteo, nunca esqueça a sua história de fé. Timóteo, não esqueça a sua história de fé, para que você esteja sempre bem centrado. É impressionante ver como uma geração que se desvia do evangelho basta para uma destruição. Eu fiquei muito impressionado nos últimos tempos com 3 famílias de pastores, homens de Deus já falecidos, que eu muito me inspirei, que muito me auxiliaram no ministério, que foram extremamente importantes na minha vida e que deixaram um verdadeiro legado de fé e de temor a Deus. Mas os seus descendentes, por algum motivo, muitos deles, a próxima geração, acabaram se desviando. E você observa a segunda geração, quase todos fora do evangelho. Que coisa terrível! Não podemos permitir que nenhuma geração se corrompa e fique fora do evangelho. E aqui eu quero, com muita alegria, falar que a Angélica e eu temos visto e temos nos animado muito com aquilo que Deus está fazendo com esta geração aqui em Bauru. Estamos muito animados, é resposta de oração. Ver todos vocês aqui envolvidos dessa maneira séria com Deus, com vibração, levando Deus a sério, com paixão, com fervor. E a gente está muito feliz de estar aqui nesse acampamento, e estamos sendo muito mais abençoados do que estamos abençoando, porque a gente tem visto toda uma obra que Deus está fazendo, e nós temos certeza de que esta geração será uma geração ainda melhor do que a nossa.
E não somente em Bauru, em Patrocínio, em Guarulhos, em vários locais que nós conhecemos, Deus está levantando uma geração de adoradores. E vocês em algum momento serão confrontados com a pressão popular. Em algum momento vocês serão confrontados com gente até mesmo da igreja tentando desanimar, com situações e circunstâncias difíceis. Mas eu quero dizer para vocês, fiquem firmes. Fiquem firmes, Deus está conosco. Olha no capítulo 3, versículo 14. O que Paulo fala a Timóteo? 3,14. Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e nas quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Timóteo, você aprendeu isso da sua avó, da sua mãe. Permaneça nas coisas que aprendeu. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus está formando essa geração de adoradores, mas o inimigo com certeza vai tentar atrapalhar. Não é que talvez ele faça isso, ele tentará fazer isso, porque o propósito do diabo é roubar, matar e destruir. Ele vai tentar desviar vários de vocês do caminho, vai tentar distraí-los com outras coisas, vai tentar diminuir essa paixão no coração. Quantos que um dia já estiveram conosco caminhando na frente de acampamentos e hoje estão fora do Senhor? Permaneça naquilo que você aprendeu. Amém. Não entra na pressão popular. Pressão popular, inclusive do meio evangélico, porque existe uma pressão pela novidade. Olha, em tal lugar está fazendo isso, em outro lugar estão fazendo aquilo. Agora, aquela igreja da moda está fazendo isso. Existe uma preocupação da gente ser original. Parece que a gente tem que entreter, como se fosse um Hopi Hari evangélico. A gente tem que criar novidades para o pessoal ficar firme. Não entra nessa. Não use o seu tempo para entretenimento. Use o seu tempo para proclamar o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Fica firme. Cuidado com os gurus gospel da internet. Gente que aparece de uma hora para outra com novas revelações, ou gente que sabe, olha, eu sei lidar com os jovens e isso, aquilo. Uma moça, infelizmente, acabou se desviando do evangelho. Está num grupo hoje, presta atenção no que eu vou te falar, chamado Coexiste. Coexiste tenta atingir exatamente jovens como vocês, e principalmente jovens carentes. Jovens que os pais estão aí longe, emocionalmente. Sabe qual é a mensagem deles? Amor, abraço, alegria. Eles te chamam, fica abraçado com você. 10 minutos, 15 minutos. Você começa a chorar, nem sabe por quê, mas começa a chorar. Porque abraça. No outro dia, vem cá, está conosco. Lá todo mundo tem que sorrir. Ninguém te confronta, alegre, feliz. E muitos jovens estão se mudando para casas que eles falam. Um clima de família que muitas vezes não encontram em casa. Alegria, felicidade e abraço. Com muita sutileza. Quem não gosta de abraço? Quem não gosta de amor? Só que a história é para aí. Não tem Jesus na história. Vários grupos estão surgindo com mensagens distorcidas. Há poucos dias vi um grupo que já está em Guarulhos, que eu saiba ainda não está aqui em Bauru, que eu conversava com os pastores, que é a questão da igreja no cinema. Marcam uma vez por mês, um domingo de manhã. Logicamente o cinema não funciona, então eles conseguem esse espaço. Você entra, todo mundo de mãozinha,
e dá abraço, e vai, e legal, e é uma ceia diferente, é um louvor diferente, e todo mundo diferente, e é muito legalzinha a reunião, e animada, e a pregação, o cara falava assim: o que importa é que você é filho de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Eu. Então, Deus não se importa com o que você faz, Deus se importa com o que você é. Então, seja um filho de Deus e curta a vida adoidada. Que mensagem sutil. E muitos acabam entrando nessa, porque tem uma aparência bonita. Não entra nessas novidades de entretenimento evangélico. Permanece naquilo que você aprendeu. Amém. Fica firme. Segundo ponto, evidenciando o paradigma, a referência. Capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor, e em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. E aqui Paulo fala agora de uma maneira muito pessoal. Timóteo, você lembra que eu te peguei com 15 anos e a gente começou a caminhar junto, a discipular? Pois é. Só que agora, Timóteo, eu estou aqui acorrentado nesse calabouço. Eu quero te dizer que se alguém que teria todos os motivos para estar reclamando e para estar se envergonhando do Evangelho, sou eu. Mas eu não estou fazendo isso. Timóteo, eu estou aqui firme. Então, deixa de onda, cara, e fica firme. Timóteo, olha para mim, não para esses líderes falsos, oportunistas. Timóteo, lembra de quem você aprendeu. Conforme eu falei, os gurus da moda, gurus espirituais, precisamos ter muito cuidado. Eu sou uma pessoa que gosta de ler muito, de ouvir muito, de estudar muito. Estou aberto a tudo isso, a ouvir, a ler, mas eu não me esqueço das minhas referências. Eu não entro em qualquer moda. As minhas referências, os homens que Deus usou para me formar, que foram referências ministeriais, eu não troco e não esqueço em hipótese alguma. Meu pai é Ovídio, Abílio, Imitian, Christian, Vitor Rodrigues. Posso ouvir todo mundo, mas as minhas referências estão ali muito bem firmadas. Deus tem levantado em nosso meio translocal homens sérios. Todos nós temos defeitos, temos nossas falhas, todos nós estamos em obras. Mas Deus tem levantado homens íntegros em cada comunidade translocal, em Patrocínio, em Bauru, em Guarulhos, em várias outras. Olha para esses homens, leve a sério esses homens, continue naquilo que você aprendeu, porque isso são lastros históricos. Aqui em Bauru, na liderança do Alexandre, da Thelma, Gil e a Silvia, cobertura do Ed. Que bênção, que privilégio vocês terem esses homens de Deus aqui. Outros pastores, Xan, Marcos, Milano, Vilela, eu seria injusto e poderia esquecer de algum aqui. Tantos homens sérios de Deus que Ele tem levantado. Esses adultos que estão aqui, que poderiam estar num feriadão, curtindo, fazendo qualquer outra coisa, estão aqui servindo a vocês. Não estão ganhando nada, a não ser dores nas costas, porque já estão todos meio velhinhos. Sabe por quê? Porque acreditam num projeto. Aleluia. Que é a obra de Deus na vida de vocês. Amém. Honre a homens e mulheres como esses. Apontando bons exemplos. Capítulo 1, versículo 16 a 18. Ele diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso.
Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Pessoal, nesse ponto agora, Paulo vai exatamente na canela de Timóteo. Agora ele pega na veia. Ele está dizendo assim: sabe, Timóteo, em muitos momentos difíceis na vida, Deus levantou Onesíforo para me ajudar. O nome dele é estranho, mas o irmão é uma bênção. Onesíforo. Sabe o que Onesíforo fez? Ele morava em Éfeso. Lá em Roma havia muitos cristãos que faziam de conta que Paulo não existia. Ninguém dava assistência. Onesíforo deixou tudo que tinha em Éfeso e se mudou para Roma para poder diariamente ir até a prisão e servir e abençoar a Paulo. Nos momentos difíceis da vida, Deus levanta os Onesíforos como homens e mulheres de Deus para nos abençoar, com uma oração, com um abraço, com uma mensagem. Precisamos de gente fiel assim, não somente nos bons momentos, mas nos momentos difíceis. E Paulo chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, você lembra de Onesíforo? Claro que você lembra. Onesíforo é de Éfeso, a igreja que você pastoreia. E ele é jovem como você. Só que ele não me abandonou. Ele está aqui comigo. Timóteo, você acha que você é o único cara que está sofrendo pressão? Timóteo, você acha que é o único que está sofrendo por causa do Evangelho e sendo pressionado pela pressão popular? Onesíforo também, mas ele não me abandonou, ele continua firme. Nós precisamos de jovens que sejam como Onesíforos. Não aquele cara cogumelo. O cogumelo, ele nasce rapidamente, da noite para o dia. Tem lugar que você olha, nasceu um cogumelo. Puxa, que legal, que coisa rápida. Mas o cogumelo, você dá um tapinha assim, ele quebra, porque ele não tem raiz. Nós precisamos de jovens e adolescentes que sejam como Onesíforos, gente com raiz, gente radicalizada em Cristo, gente com entendimento, disposta a pagar o preço. Porque são os Onesíforos da vida que fazem a diferença. E último ponto, 2 Timóteo 2,15, ele diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado. Timóteo, o que importa, no final de tudo, é a opinião de Deus. Aleluia. Timóteo, não adianta nada você agradar a todo mundo e Deus não se agradar. É bola fora. Não importa se você aceita ou não aceita a pressão dos seus amigos, colegas, universitários, não adianta ser aceito pelos homens. O que vale no final de tudo é o que Deus pensa de nós. A nossa identidade não vem daquilo que as pessoas pensam de nós. A nossa identidade vem da nossa filiação de filhos, da nossa posição de filhos. A nossa posição de filhos é que nos dá a identidade de sermos filhos de Deus. É isso que faz a diferença. Não adianta ter o aplauso humano, a gente precisa do aplauso de Deus. Amém. E aí Timóteo recebe de Paulo uma orientação tremenda. Ele mostra que ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. E essa parte que eu vou falar agora é baseado no ensinamento que certa vez a gente ouviu aqui, há muitos anos atrás, de Jorge Mitiano. Ele diz assim no capítulo 2, versículos 20 e 21, que não é o que está aí, tá? Esse é o de Mateus. Leia aí na sua Bíblia, 2 Timóteo 2, 20 e 21. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata,
mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. O que Paulo está falando é o seguinte: uma coisa é ser usado por Deus, outra coisa é ser aprovado por Deus. São duas coisas totalmente diferentes. Mas como assim é diferente? A Bíblia dá alguns exemplos. Você já ouviu falar de Balaão? Balaão, ele foi usado por Deus. Ele profetizou para Israel, positivamente, mas o seu coração estava corrompido. Você já ouviu falar de Saul, o primeiro rei de Israel? Deus o usou como um grande libertador, mas o seu coração estava totalmente longe de Deus. Você já ouviu falar de Judas? Era discípulo de Jesus, participava das ministrações, orava por enfermos, e Deus usava a vida de Judas, afinal ele estava ali, mas Judas já não era aprovado por Deus. Você lembra de Jonas? Jonas, Deus falou: você vai para Nínive, o que era uma fria tremenda, já que os ninivitas eram inimigos mortais do povo de Deus. Você vai lá para Nínive e eu vou promover um grande avivamento ali naquele lugar. E Jonas, eu vou encurtar a história, não queria ir, foi. E a Bíblia diz que Nínive era uma grande cidade, mais de 1 milhão de habitantes, que demorava 3 dias de caminhada para você percorrer a cidade toda. E Jonas, depois de dar azia no peixe e chegar para pregar o Evangelho, cheirando a vômito de peixe, sai e um dia ele proclama. O que era para fazer em 3, ele fez em 1. Ele fez de qualquer jeito. Ele ficou bravo, porque depois a mensagem dele deu resultado. Jonas não queria que aquele povo se convertesse. Ele fez de tudo para que aquele povo não se convertesse, mas o povo se converteu pela pregação dele. Foi o primeiro evangelista que teve sucesso de 100% e ficou frustrado por isso. Jonas foi usado, mas não foi aprovado por Deus. Então eu quero te dizer o seguinte: talvez você seja visto como uma bênção pelos irmãos, e talvez esteja sendo usado por Deus, mas não se engane, você pode não estar sendo aprovado. Em Mateus capítulo 7, 21 a 23 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Pessoal, nós estamos falando aqui de gente que em nome de Jesus realizou milagres, curou enfermos, expulsou demônios. O interessante é que Jesus, em momento algum, contesta esses dons, ou contesta que isso realmente aconteceu. É verdade. Em meu nome, vocês fizeram tudo isso, mas vocês não têm nada a ver comigo. E esse é um assunto muito sério, porque Deus usa gente que não está sendo aprovado. Por quê? Porque Ele é Deus e não precisa dar explicação para ninguém. E como saber se eu estou sendo aprovado por Deus? Afinal, a nossa consciência pode estar cauterizada. A única maneira de saber se eu estou sendo aprovado por Deus é quando eu rejeito o pecado, quando eu procuro uma vida séria com Ele, de confissão, de limpar a vida, de ser transparente em minha maneira de ser e minha maneira de agir. Presta atenção: se a gente sai caminhando com pecados não confessados, se você sai na caminhada cristã sem acertar a sua vida, com pendências, o grande problema não é o pecado,
mas a falta de confissão. E se você tem pecados não confessados, alguns já é aquele pecadinho de estimação, que você cuida, gosta, que nem a pretinha, né? Vem aqui. Isso é um perigo. É como um navio, um barco. Imagine você estar no barco, e no barco tem um furo, e começa a entrar água. Mas o barco está navegando. Então, vamos para frente. Está navegando. Não, eu tenho essas pendências aqui na minha vida, mas olha, eu estou frequentando a igreja. Olha, eu estou vindo nos jovens, eu estou aqui no acampamento. Tem gente até que se converteu por minha causa. Eu vou tocando. Mas a água continua entrando. Chega uma hora que vai comprometer o barco e o barco vai afundar. Conforme eu falei com os rapazes hoje à tarde. Qual é a sua motivação em vir ao acampamento, em frequentar a igreja? E já conversamos com gente que certa vez nos falou: não, eu venho à igreja de vez em quando, falar a verdade, mais ou menos, mas eu venho porque eu entendo que se eu vier à igreja, Deus vai me livrar da AIDS, vai permitir que a minha namorada não engravide e que eu possa beber e dirigir sem bater o carro ou ser preso pela polícia. É a visão do corpo fechado. Isso é um tremendo engano. Qual é a sua motivação em seguir a Deus? Qual é a sua motivação em vir ao acampamento? Se a sua motivação foi agradar o seu pai, sua mãe, ou vir aqui porque você não tinha outro lugar para ir, é hora de você rever. Porque uma coisa é certa, Deus está falando ao seu coração nesse acampamento. A grande questão é: o que você vai fazer a respeito? Eu quero terminar pedindo que você abra em 2 Timóteo, ainda no capítulo 4, versículos 1 a 5. 2 Timóteo 4, de 1 a 5, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Olha o que Paulo fala a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Timóteo, aprenda a viver para Deus, cumpre o seu ministério sem se preocupar em agradar as pessoas, sem se preocupar com a opinião pública ou com a pressão popular. Fique firme. Eu te pergunto, o que na sua experiência hoje está computando a pressão popular? Ela te anima a seguir a Jesus? Ou ela te segura na caminhada? Nós, em algum momento, seremos confrontados com a pressão popular. Todas as vezes que desenvolvermos uma contracultura cristã, seremos conflitados com a pressão popular. A pergunta é: o que você fará lá fora? Qual será o seu posicionamento lá fora? Só consegue desenvolver uma contracultura cristã aquele que leva Deus a sério, aquele que limpa a sua vida, que procura uma vida reta com Deus, que procura caminhar em santidade.
uns dias atrás, nós recebemos um missionário na nossa casa. Angélica e eu gostamos muito de hospedar missionários, independente da pessoa ir ou não na comunidade. Ali, por morarmos no aeroporto, a gente costuma hospedar muita gente. E há uns dias atrás esteve conosco um missionário. Ele é brasileiro, mas atua numa missão de apoio aos cristãos chineses. E ele nos contava uma experiência muito interessante. Eu já estou terminando. Uma experiência muito interessante. Ele nos contou que, você sabe que na China, é um país em que é proibido abertamente a pregação do Evangelho, existe uma igreja oficial, entre aspas, do governo, que prega uma mensagem de conveniência. A verdadeira igreja chinesa é perseguida e vive ali no subterrâneo. E as Bíblias também são proibidas. E eles conseguiram contrabandear por uma determinada região 300 Bíblias. E eles estavam muito felizes ao chegar ali, porque sabiam que Deus os havia guardado, porque se você é pego contrabandeando Bíblias na China, você é preso e em poucos dias você pode ser morto. E na hora que eles conseguiram naquela reunião encontrar um grupo de irmãos, tudo na surdina, eles ficaram muito felizes. E na hora que eles viram as 300 Bíblias, os olhos deles brilharam. E eles falaram assim: as 300 são suficientes aqui? Eles falaram: não, nós precisaremos de 5.000 pelo menos, mas estamos recebendo essas 300 Bíblias. E eles começaram a abrir as Bíblias e pegar assim, pedaços da Bíblia e rasgar, e entregava para um pedaço para outro. E eles ficaram assim, tanto trabalho, os caras estão rasgando a Bíblia. Eles foram tirando assim pedaços e entregando, e eles falaram assim: por que vocês estão fazendo isso? Por quê? Por que está fazendo isso? Para todo mundo ter um pedaço da Bíblia, para todo mundo poder ler e decorar e guardar o pedaço da Bíblia. Vocês não têm pedaço da Bíblia? Não. Nós temos a Bíblia inteira. Vocês têm uma Bíblia inteira, uma para cada um de vocês. Nós temos até mais do que uma. Nossa! Então vocês podem ler todos os dias, estudar bastante a Bíblia. Vocês fazem isso sempre, não? Não. E ele contava, ele foi se sentindo pequenininho. E ele contava que na reunião, o pastor chinês falava: agora vamos ler Números 14. Levantava o camarada e falava de cor, porque eles não podem ter simplesmente papel, isso pode ser confiscado pelo governo. Eles decoram livros inteiros. E a reunião, 4 horas de palavra, que o pessoal não ficava bocejando como alguns estão fazendo aqui. O pessoal prestava atenção e ficava o tempo todo ligado. E ele assim impactado com tudo aquilo. Números 14, o cara falava de cor 10 capítulos. Ele falou 1h30. Aí o irmão falou: irmão, foi uma benção, obrigado, mas eu gostaria de ouvir mais. Aí deu a palavra para o outro. Aí esse irmão falou mais 1 hora e pouco. Aí deu a palavra para o outro. Ele falou: irmãos, foi benção. Aí todo mundo: mas vamos falar mais, né? Vamos falar mais. Pronto, 4 horas e pouco só de palavra. Porque não sabe quando poderão se reunir novamente. E aquele irmão nos contava isso, de gente que não tem o mesmo acesso à Bíblia que nós temos, num país de perseguição, num país ateísta, sem Deus. Eles não têm a palavra na mão, mas a palavra está impressa na mente e no coração. Isso tem um nome: contra cultura cristã. É isso que você quer para a sua vida. Nós estamos terminando o acampamento, penúltima reunião. Amanhã já teremos a última.
E esses dias de acampamento são dias meio artificiais, entre aspas. Amanhã ainda vamos desfrutar. Segunda-feira, ao você levantar, não haverá um misto quente te esperando. Eu voltarei ao meu pão integral. Pessoal, segunda-feira você vai voltar para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho. E toda essa turma simpática e bonita, que eu já falei para em fé você declarar isso, você vai encontrar gente que, se você falar de Deus, vai tirar um barato. Nossa, esse feriado foi demais. Foi quando fui com a minha namorada lá para a praia tal. Nós dois fomos acampar. Óbvio, geralmente aumenta muitos assuntos. Nossa, transamos de noite, foi demais. Tal. E você e sua colega falando, nossa, eu fui para tal lugar, e todo mundo contando. E você, para onde foi? No acampamento da igreja. O que você foi fazer lá? O que vocês estudaram? Contra a cultura. Que comida é essa? O acampamento está acabando. Fisicamente. Mas o acampamento pode continuar dentro de você. Quando as verdades ouvidas aqui se tornam vida dentro de você. Mas eu vou além. Se você, nos próximos 15 dias, isso é provado, se você não aplicar, eu não digo 100% do que você aprendeu, mas parte do que você aprendeu na sua vida, em 15 dias o acampamento ficará só na sua memória e nas fotos que você vai publicar no Facebook e no Instagram. Mas se você permitir que esse mover de Deus se torne vida em você, conforme nós oramos aqui, com certeza valeu a pena. Com certeza você irá crescer. Com certeza você fará diferença e desenvolverá uma contracultura cristã como discípulo do Senhor Jesus. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Não é ficarmos em 4 paredes e a gente sair daqui, que acampamento legal, que acampamento jóia, e as coisas terminarem por aí. Você pegou alguns contatos para conversar com o pessoal, você conheceu gente nova, talvez até tenha aparecido assim, aquele cara ou aquela menina assim que você, ou que benção, quem sabe, né? Quem sabe, legal isso, legal, jóia. Como eu falei, eu conheci a minha querida esposa no acampamento. Na hora que eu vi, eu falei, me apaixonei por essa mulher. Ela mesmo. Continuo apaixonado há mais de 30 anos por ela. E tudo começou no acampamento, lavando o banheiro. O cara, se devia lavar banheiro. É bênção tudo. É bênção tudo. Mas será que a gente vai terminar esse acampamento sem uma proposta para fora? Será que a gente vai terminar esse acampamento sem a disposição da gente ser testemunha lá fora? O que você fará a respeito? Você vai chegar na sua casa e seus pais podem perguntar, ei, como é que foi o acampamento? Jóia, é isso, é isso. E do que falaram? Ah, de Deus, de Deus. Eu quero que nessa noite você tenha assim uma santa comemoração de Deus, que você saia aqui desse acampamento refletindo. O tema puxa isso. Você sabe que eu escutei uma história alguns dias atrás, alguns meses atrás, né? Que me levou muito a pensar sobre a minha vida, o nosso papel como igreja. E nós, em Guarulhos, estamos mudando algumas coisas em relação a isso. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
essa proposta para fora. Essa história é uma história verídica, que a Angélica e eu fomos numa reunião lá em São Paulo, desse Ministério Portas Abertas, que a gente conta aqui, e sentou na nossa mesa de café algumas outras pessoas que a gente não conhecia. A gente começou a trocar uma ideia, irmãos, e um deles nos contou uma coisa assim que me deixou extremamente impactado. Ele estava voltando depois de um período na Índia, em que ele morou na Índia durante 5 anos, estando à frente de um ministério aqui no Brasil, que tem um projeto de alcançar crianças, meninas na Índia. Olha essa história. Na Índia, as meninas são tratadas de uma maneira diferenciada, porque na visão do hinduísmo, a mulher não tem alma. E na Índia, com toda a pobreza, muitos pais, para darem o que comer para os seus filhos, principalmente para os meninos que são mão de obra, vendem as suas filhas de 8, 9 anos de idade como escravas sexuais, vendidas pelos próprios pais. E ele conta, nessa cidade na Índia, que ele conheceu um lugar que é considerado o maior prostíbulo infantil do mundo a céu aberto, que moram 350 mil meninas. O local é um chiqueiro, podridão, sujeira em tudo quanto é canto. E esse projeto aqui no Brasil, que é um projeto sério, arrecada dinheiro para comprar essas meninas da prostituição e resgatá-las, e são levadas para um orfanato. E nesse orfanato elas são curadas fisicamente, logicamente são meninas que vêm com todo tipo de doença venérea, são curadas emocionalmente, passam por psicólogos, começam a ser cuidadas, começam a ser amadas, começam a estudar. E ele conta que essas meninas chegam assim como robôs, já se passaram por tantos homens que elas não têm reação nenhuma, mas vai se passando o tempo, e na hora que começa a cair a ficha que elas foram vendidas pelos seus próprios pais, na hora que começa a cair a ficha do que aconteceu com elas, ele fala: essas meninas choram em prantos 1 semana, e algumas começam a manifestar demônios. Eles oram, e essas meninas são libertas. E desse projeto, centenas de meninas que estavam condenadas a esse estilo de vida, agora têm a oportunidade de serem filhas de Deus, porque alguém resolveu andar em prática de uma contracultura cristã. Eu pergunto: a sua contracultura trará frutos? Será algo teórico ou será algo prático? Busque a Deus, tenha cuidado para discernir. Não saia daqui já combinando: então vamos combinar aqui, olha, amanhã, segunda-feira, já vamos fazer tal coisa. Não. Busca a Deus. Tenha um tempo de maturação para entender o que pode ser um ruído da sua alma ou uma inquietação de Deus no coração. Uma coisa importante: saia daqui com o propósito de desenvolver uma contracultura cristã, não para você, mas para a glória do Senhor. Amém. A Ele toda a glória. Amém.
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.